chamar o prefeito Luiz Marinho, também fazer parte da mesa aqui, o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Paulo Caires, também foi Paulão. Destacar aqui as presenças do vereador Ferrarese, do vereador Luizinho, do vereador líder do governo Zé Ferreira, do nosso vereador também do PMDB, Gilberto França, o secretário do governo, companheiro Zé Albino, o assessor especial do prefeito, o Rai, várias lideranças, vários presidentes de associações de moradores que eu estou vendo aqui, assessores de vereadores e deputados, uma delegação aqui que veio do Paraná, os companheiros, né? A secretária Márcia Barral, aqui secretária da área social, já falei do Zé Albino, a imprensa, e hoje à noite nós fomos conectados aqui nessa questão desse debate, que na verdade não é um debate, é a apresentação de um estudo, né, Márcio, sobre a questão da densidade sindical e recomposição da classe trabalhadora. Então, para nós é uma satisfação, todo mundo aqui conhece já a Fundação Perseu Abramo, é uma fundação que faz estudos sobre questões sociais do Brasil e tem dado uma contribuição importante, né, para várias questões no Brasil. Por isso, destacar aqui também a presença dos companheiros do Sindicato da Construção Civil aqui, estou vendo aqui, tem vários companheiros, né? Então, eu queria passar aqui já a palavra para o Márcio, para fazer aqui uma abertura e, em seguida, passar para o prefeito Luiz Marinho e também o Paulo. Então, com a palavra aqui, o Márcio. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário a cada uma que aceitou o convite para participar desse momento aqui de reflexão, um momento de consideração a respeito da questão sindical no Brasil de hoje. Eu quero agradecer muito a todos que ajudaram a construir esse momento. É uma grande satisfação estar aqui em São Bernardo, na presença da Câmara de Vereadores. Quero agradecer ao presidente, o tio Matheus, aqui pela oportunidade e pela honra dele estar aqui junto a nós para fazer parte desse momento aqui de debate. Dizer da alegria também de podermos estar aqui ao lado do companheiro prefeito de São Bernardo, de Marinho, um homem público cuja trajetória se iniciou junto aos trabalhadores, ao sindicalismo brasileiro e percorre em outros cargos de relevância nacional e internacional sem perder o compromisso, né, com o mundo do trabalho. E também agradecer e cumprimentar o Paulão, que também está junto a nós, ademais de todos os presentes aqui que nos deram a honra de participar desse momento aqui de reflexão. Nós vamos fazer uma apresentação e depois teremos a oportunidade de ouvir o prefeito, o Marinho, o presidente Paulão, e a gente depois abre aqui para questões, considerações, né? A Fundação Perseu Abramo, ela tem 17 anos de existência e nós estamos muito preocupados em entender o Brasil, sobretudo o Brasil desse início do século XXI, que tem passado por transformações muito grandes, muito intensas, e através desse tipo de estudo, FPA Comunica, que nós identificamos, nós estamos dando conta de buscar melhor análise a respeito das mudanças do Brasil e fazer um debate, uma discussão com a população, com os diferentes segmentos. Nós tivemos um primeiro trabalho dentro dessa abordagem a respeito da questão cultural no Brasil, dos equipamentos culturais, olhando o Brasil como um todo, e foi possível perceber, na verdade, a circunstância que nós ainda vivemos hoje em relação aos equipamentos culturais. Basta dizer que no Brasil de hoje, por exemplo, nós temos a cada 10 cidades apenas uma que possui cinema.
Então, nós abrimos uma discussão sobre a questão da cultura, dos equipamentos culturais, com os segmentos da cultura, e foi muito importante. Nós tivemos a oportunidade de fazer em várias cidades esse debate. Abrimos um outro debate sobre a experiência do Partido dos Trabalhadores na administração municipal. O PT, olhando no âmbito da esquerda mundial, um dos partidos que mais rapidamente chegou ao governo federal, considerando vários partidos no mundo, desde o seu surgimento até a sua chegada à administração federal, e, ao mesmo tempo, vem ampliando a sua presença nos municípios brasileiros e destoando da trajetória de outros partidos que tiveram quase que hegemonia na administração municipal, mas não conseguiram manter isso ao longo do tempo. Então, um dos estudos revelados mostrou, por exemplo, que o PMDB, o antigo PPB, que já nem existe mais essa sigla, que no Brasil as siglas partidárias mudam muito rapidamente, o PPB, por exemplo, chegou a ter 2/3 das prefeituras no início dos anos 80, mas não conseguiu manter essa presença das prefeituras em 2 eleições subsequentes, de tal forma que caiu demasiadamente a sua presença. O PMDB foi um outro partido que conseguiu ter também quase 2/3 das prefeituras a partir da segunda metade dos anos 80, lá 86, por exemplo, e perdeu importância relativa. O PT vem crescendo a sua presença, hoje mais ou menos em torno de 20% das prefeituras, 17,8% das prefeituras são administradas pelo PT, e tem sido um crescimento gradual, contínuo, e discutimos um pouco essa questão em torno desse tema. Hoje nós estamos trazendo, e temos a honra de lançar aqui em São Bernardo, berço do novo sindicalismo, o tema da filiação sindical e as indicações que nós temos em relação a o que chamamos de recomposição da classe trabalhadora. Nós queremos trazer 3 elementos para a reflexão a respeito desse tema. A primeira é um pouco a trajetória recente das sindicalizações em outros países, não olhando só o Brasil, né? Há uma trajetória em relação à sindicalização no mundo. O segundo ponto é olhar um pouco a questão da filiação sindical por ocupados brasileiros e, por último, trazer alguns dos sinais aí de mudança no interior da classe trabalhadora. Entendemos que é muito importante termos uma dimensão da sociedade brasileira, né, depois desses últimos 10 anos, que é uma sociedade que está sofrendo modificações muito intensas, e isso nos permite, então, ter uma visão mais importante a respeito do futuro do nosso país, tendo em vista que nós não somos um país de tradição democrática. Vamos lembrar isso. O Brasil é um país com mais de 500 anos de história, e nós completamos agora, em 2013, 50 anos de experiência democrática, sendo a mais longa etapa, iniciada em 85 até agora, que são 27 anos de experiência democrática. Então, somos um país com muita experiência em autoritarismo e não democracia, tá certo? E, obviamente, que a democracia tem dado resultados muito importantes, como foram nesses últimos 10 anos, que nos permitiram combinar democracia, crescimento econômico, distribuição de renda, redução da desigualdade, combate à pobreza. Por exemplo, nas décadas de 60 e 70, o Brasil crescia economicamente muito mais que tem crescido nos últimos 10 anos. O Brasil chegou a crescer na década de 70, todo mundo aqui é jovem, nem vai lembrar como é que era o Brasil na década de 70. Mas em 1970 o Brasil crescia 9%, 10% ao ano. É como se a China crescesse hoje. Mas esse crescimento econômico, aliado ao regime militar, que vigiou entre 64 e 85, impediu que os resultados do crescimento econômico fossem melhor distribuídos. De tal forma que nós crescemos, o Brasil chegou em 1980 a ser a 8ª economia do mundo, no entanto, tinha a cada 2 brasileiros, um na condição de pobreza. Um brasileiro a cada 2 vivia com R$70 mensais. É difícil imaginar como alguém pode viver com R$2 por dia. E nós tínhamos a metade dos brasileiros em 1980, apesar de sermos a 8ª economia do mundo, vivendo nessas circunstâncias, porque não teve democracia, porque não tinha instituições livres. Depois nós entramos nos anos 80 e nos anos 90, que foram os anos, então, de volta da democracia. A Constituição Federal, 1988, um momento importantíssimo da reconstituição da vida democrática no Brasil. No entanto, o Brasil não cresceu, não tinha crescimento econômico, tinha inflação alta. Logo, democracia sem crescimento econômico explicita que nós podemos distribuir, mas não tinha o que distribuir, porque a economia não crescia.
Foi um quadro de alto desemprego, por exemplo. O Brasil, que era a 8ª economia do mundo em 1980, passou a ser a 13ª economia no ano 2000. Nós retroagimos no tempo. Certo? Somente nessa primeira década do século XXI, a partir dos anos 2000, que nós conseguimos combinar esses 3 elementos chaves, que é democracia, crescimento e distribuição de renda. Para que a gente possa continuar avançando nesse sentido, é fundamental que a democracia persista com instituições oxigenadas, instituições que exerçam de fato a sua função pela qual foram constituídas. Então aqui nós já temos uma primeiro gráfico. Obviamente as séries são muito maiores, mas para dar uma dimensão aí, olhando os países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A OCDE é uma associação dos países ricos, certo? Os países da Europa, Estados Unidos, Japão, até o México conseguiu entrar lá, mas não conta muito. Mas de toda maneira, os países ricos, né, olhando aqui essa curva aqui, tinha uma taxa de sindicalização de todos os seus trabalhadores ocupados de 19,6% no ano 2002. Temos hoje uma taxa de sindicalização de 17,5%. É uma trajetória de queda na sindicalização. Né? Se nós pegarmos a Alemanha, que é um país vigoroso do ponto de vista da ação sindical, especialmente no ramo industrial, a Alemanha tinha um pouco maior a taxa de sindicalização, de 23,5% no ano 2002, reduziu-se para 18,3%. Né? E tínhamos também os Estados Unidos, que é um dos países com baixíssima sindicalização, 12,9% no ano 2002, e reduziu-se para 11,3%. Se nós tirarmos os Estados Unidos, a sindicalização na administração pública, a taxa de sindicalização nos Estados Unidos no setor privado é 7,8%. E temos aqui também a taxa de sindicalização no Brasil. A taxa de sindicalização do Brasil, nós tiramos com base na pesquisa por amostra de domicílios, que é feita pelo IBGE uma vez a cada ano, no mês de setembro, então é uma informação anual, e nós relacionamos os sindicalizados com o número de trabalhadores ocupados. Esse é o método adotado, tá certo? Então nós estamos falando aqui da floresta sindical. Não estamos falando da árvore, porque eu sei que tem sindicatos com muito maior sindicalização que está aqui, mas eu estou olhando o conjunto dos trabalhadores. Então, nós tínhamos uma taxa de sindicalização de 16,8% no ano 2000, subimos um pouco, decaímos e hoje estamos com 17,5%. Então, o primeiro aspecto a ser relacionado é que nós não estamos na mesma trajetória dos países ricos, que é de perda, redução na taxa de sindicalização. Nós até melhoramos um pouquinho comparado nesse período de 2002. Né? É claro, se nós voltássemos no tempo, né, nós poderíamos fazer uma outra reflexão. Né? Porque o Brasil é um país que tradicionalmente não teve muita taxa de sindicalização elevada. Desde os anos 30, desde os anos 40, 43, quando foi criada a consolidação das leis do trabalho, a CLT, até o final dos anos 70, a taxa de sindicalização no Brasil variou entre 11% a 14%. Né? Mas ao final dos anos 70, nós tivemos o nascimento do novo sindicalismo, né? Tivemos uma ascensão. Muitos dizem, inclusive, que pela primeira vez nós passamos a ter um ator nacional. Até o final dos anos 70, nós tínhamos 3 atores nacionais, tirando o Estado. Atores que vocalizavam, que falavam para o Brasil, que expressavam um sentimento nacional. Quais eram os 3 atores tirando o Estado? Não é? Era a Rede Globo, que unia o Brasil em torno do Jornal Nacional, tá certo? Que fazia essa interlocução nacional. Era a igreja que expressava um sentimento geral, né? E o terceiro era o Estado. Então, com as greves aqui do ABC, não é, com o renascimento do movimento sindical, vamos dizer assim, nós passamos a ter um ator de relevância nacional. Era muito comum as pautas aqui do ABC virarem pautas dos comerciários em Natal, não é? Ou em Rondônia. Então, se tornou, na verdade, um ator nacional a partir do final dos anos 70, e nós chegamos em 1989, a sermos o 2º país em número de greves do mundo. Perdimos, na época, para a Espanha, por exemplo. Em 1989, o Brasil chegou a ter 32% de sua taxa de sindicalização. Aí ocorreu, né, a vitória do neoliberalismo, o governo Collor e governos Fernandos, né, que terminaram fazendo uma política antissindical.
E nós tivemos, na verdade, como resultado, não apenas da política antissindical, o próprio desemprego, a privatização, uma série de medidas que foram, na verdade, comprometendo as bases da sindicalização, e caímos de 32% da taxa de sindicalização até 15,6%, que foi o período mais baixo da sindicalização brasileira, em 98. Então, a partir de 98, 99, começou a se recuperar. Nós terminamos aqui com essa taxa hoje 17,5. Não estou aqui para falar da história do movimento sindical. A nossa questão fundamental é entender o seguinte: o que ocorreu no Brasil dessa primeira década do século, tá certo? Que não nos permitiu aumentar a taxa de sindicalização, aumentar mais de forma mais substantiva. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos, na verdade, o Brasil gerou muitos pós-trabalhos, tá certo? E por que esses pós-trabalhos gerados, e mais gente no mercado de trabalho, não se refletiu em maior sindicalização, maior presença dos trabalhadores dentro dos sindicatos? Eu sei que essa não é uma pergunta que pode ser isolada exclusivamente para os sindicatos, porque, levado a outras consequências, podemos perguntar o seguinte: olha, nós tivemos 1.200.000 famílias que foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, pelo Brasil todo. E essa quantidade de famílias que passaram a ter ascensão a uma casa própria não se traduziu num fortalecimento das associações de moradores. Certo? Nós tivemos 1.100.000 jovens que chegaram ao ensino superior, jovens de origem humilde. Até que ponto essa ascensão se refletiu no fortalecimento das instituições estudantis? Ao que parece, isso não foi uma verdade. Então, tem questões mais amplas da sociedade brasileira que precisam ser analisadas, mas nós estamos nos propondo analisar um pouquinho a questão dos sindicatos, né? E é por isso que a gente começa analisando 2 anos, de 2005 a 2011, para ver como se comportou a taxa de sindicalização. A lista azul é o ano de 2005 e esse vermelho, cor de vinho, é a de 2011. Então, nós vamos ver que, no caso dos empregados urbanos, né, nós tivemos uma queda na taxa de sindicalização. Quer dizer, o emprego urbano era aquele que expressava maior presença de sindical, 60%, caiu para 51%. Se nós analisarmos os trabalhadores rurais, praticamente a taxa de sindicalização se manteve a mesma, ao redor de 27%. Trabalhador autônomo, houve uma queda, já era ridícula, 2,6%, caiu ainda mais para 1,3%. Trabalhador avulso, não houve grandes modificações. E profissional liberal, que também perdeu de 5,4% para 2,7%. Onde ocorreu o maior avanço da sindicalização foi no que o IBGE entende como sendo outros sindicatos, que na verdade, em geral, são sindicatos de trabalhadores terceirizados, que foi onde, nos serviços, o emprego mais cresceu. Depois nós podemos olhar do ponto de vista do trabalhador que se sindicalizou, né? Quem são esses trabalhadores que se sindicalizaram ou deixaram de se sindicalizar? Né? Vamos olhar um pouco do ponto de vista do perfil racial, da cor, conforme o IBGE aqui denomina. Se olharmos aqueles que têm origem indígena, por exemplo, nós vamos perceber que houve um aumento, praticamente quase 50% na taxa de sindicalização, de 11% para 15%. Em relação a bancos, você sabe que no IBGE ele pergunta para as pessoas a cor, então as pessoas que falam, não é o pesquisador que diz, não, você é branco, você é preto, automaticamente as pessoas que se manifestam. Então, aqueles que se manifestam como sendo branco, praticamente manteve-se estabilizado. Nós tivemos um aumento na taxa de sindicalização dos pretos, né? Amarelo, houve uma redução, e parda, houve aumento. Então, o que podemos aqui identificar que a sindicalização se moveu mais para aqueles que têm origem indígena e pretos. Brancos não se alterou, praticamente, né? Outro aspecto que eu queria ressaltar em relação aos trabalhadores que se sindicalizaram em função da remuneração. Vamos perceber, por exemplo, que a sindicalização, a taxa de sindicalização aumentou entre os trabalhadores que ganham até um salário mínimo. Então, aqueles que estão na base da pirâmide social brasileira, nós tivemos um aumento aí de quase 30%, saiu de 10% para 13,3% a sindicalização de quem recebe até um salário mínimo, mas vejam que já é a menor taxa de sindicalização.
Os trabalhadores que recebem de 1 a 3 salários mínimos, né, praticamente estabilizou entre 16%. Na faixa de 3 a 5 salários mínimos, nós vamos perceber que houve uma redução na taxa de sindicalização. Era 26,6%, caiu para 24,8%. À medida que aumenta a remuneração, há uma queda na taxa de sindicalização. Então, os trabalhadores que recebem entre 5 a 10 salários mínimos mensais, a sindicalização era maior, 33% dos trabalhadores estavam sindicalizados em 2005, caiu para 29,2% em 2011. E a queda ainda foi muito maior em relação aos trabalhadores que recebem acima de 10 salários mínimos, que era de 34,2% da sua taxa de sindicalização em 2005 e caiu para 21,6%. Então, um outro aspecto importante, a sindicalização cresceu para os trabalhadores de menor remuneração e perdeu sindicalização os trabalhadores com maior remuneração. Passamos por outra característica em relação à questão da escolaridade. Quem são os trabalhadores que se sindicalizaram? De maneira geral, nós podemos ver que a sindicalização cresceu para aqueles que têm pouca ou quase nada de instrução. Tá certo? Então, os de menor escolaridade são aqueles que procuraram mais o sindicato. A taxa de sindicalização era de 14,5% em 2005, subiu para 20% em 2011. Aqueles que têm o ensino fundamental, ela praticamente manteve estável, 2,6% para 13,3%. Agora, à medida que vai crescer mais a escolaridade, cai a sindicalização. Aqueles que tinham ensino médio, né? Ensino médio é o antigo ensino superior, né? O ensino técnico, ensino profissionalizante. Ensino médio é ensino segundo grau. Não, desculpa, eu falei superior. Era só para saber se vocês estavam atentos. Muito obrigado. Antigo colegial. Eu nem tinha nascido, eu nem sei se tal de colegial. Só depois da reforma de 71. Então, muito bem, o antigo segundo grau, o ensino médio, caiu a sindicalização de 16% para 13,7%. E a taxa de sindicalização caiu mais para quem então tem o ensino superior, universidade. Era 30% dos trabalhadores, caiu para 22,9%. Então, cai a sindicalização quanto maior a escolaridade, aumenta a sindicalização quanto menor a escolaridade. Depois podemos olhar aqui a sindicalização por faixa etária, tá certo? Os mais jovens, de 16 a 29 anos de idade, houve um leve crescimento da sindicalização. Era 10,1%, foi para 11,5%, na comparação de 2005 com 2011. Na faixa etária de 30 a 39 anos, praticamente estável, 18 para 17,8%. Mas aqueles de 40 a 59 anos caiu de 21 para 20,7%, e de 60 anos e mais caiu de 27,9% para 23,4%. Então, o terceiro aspecto a ser ressaltado, que a sindicalização cresceu uns 10% para os novos segmentos ingressantes no mercado de trabalho, e a sindicalização reduziu-se para as pessoas com mais idade. À medida que aumenta a faixa etária, reduz a taxa de sindicalização. Em relação à questão sexual, né, a taxa de sindicalização de homens praticamente estável entre 2005 e 2011, 17,5%, né, e cresceu a taxa de sindicalização feminina, de 14,8% para 16,2%. Então, a gente ganhou um pouquinho de maior presença feminina. Depois, as condições do trabalho. Né? Que tipo de trabalho? Por exemplo, empregado com carteira assinada, que é o público mais tradicional do sindicato. Houve uma queda na sindicalização de 26,8% para 21,9%. Estão acompanhando aqui na primeira, empregado com carteira. No caso do sindicalismo dos militares, que já era quase inexistente, 2,3%, caiu para 1,4%. No caso do setor público, os funcionários públicos estatutários, aqueles que entraram no setor público com concurso, a taxa de sindicalização era bem elevada, quase 40% dos trabalhadores do setor público eram sindicalizados, mas reduziu para 35%. Trabalhador doméstico com carteira, era muito fraca, a sindicalização veio a 8%, subiu para 2,7%. Conta própria, sindicalização manteve-se estável, ao redor de 13%. Trabalhador na produção para o próprio consumo, cresceu,
é atividade rural em geral, 19,8 para 27,8, e trabalhador na construção para o próprio uso, em geral na construção civil, manteve estabilizado ao redor de 7%, e trabalhadores não remunerados cresceu de 10% para 15%. Uma outra característica importante é em relação a setores profissionais, né? Por exemplo, dirigentes em geral, aqueles que ocupam as funções de dirigentes na administração pública e privada. Houve uma leve queda de 23,5 para 21,5. Profissionais das ciências e artes caiu de 33 para 27. Técnicos de nível médio, 24 para 21, uma queda também. Trabalhadores de serviços administrativos, de 20,8 para 18,2. Trabalhadores de serviços, permaneceu estabilizado ao redor de 9,4, 9,6%. Vendedores e prestadores de serviços do comércio, cresceu um pouquinho, 7,9 para 9,5%. Trabalhadores agrícolas, onde cresceu de 20,9 para 27%. E trabalhadores da produção de bens, serviços, reparação e manutenção, de 14,2 para 14,7, praticamente estável. Então, a agricultura cresceu a sindicalização, né, e decresceu na parte mais administrativa, de gerência, e a baixa sindicalização para trabalhadores de serviços, que é onde vem crescendo o emprego. Depois aqui todo mundo pode falar um pouquinho, mas certamente serviços é muito difícil haver sindicalização, dadas as características desse setor. Avançando um pouco mais, olhando os setores de atividade econômica. Vejo que na agricultura, a sindicalização, que era de 21%, foi para 27%. Nas indústrias de transformação, cresceu um pouquinho, 19,6% para 21,5%. Agora, outras indústrias, para além da indústria de transformação, caiu um pouquinho de 34,3% para 32,1%. Na construção, subiu de 6,7% para 7,7%. Comércio e reparação, estável, 10,7% e 10,3%. Alojamento e alimentação, ao redor de 8%. Transporte, armazenagem e comunicação, caiu de 25% para 20%. Administração pública também caiu de 26% para 23%. Educação, saúde, serviços sociais, era 29%, caiu para 26%. Serviços domésticos, 1,3% para 2,7%. E outros serviços coletivos, sociais pessoais, de 10% para 7,9%. Eu estou indo muito rápido, porque vamos aqui, se houver necessidade, depois eu volto a alguma informação. Em relação à sindicalização, por região, por exemplo, nas áreas metropolitanas, a sindicalização, que era 16,1%, caiu para 14,5%. Nas regiões não metropolitanas é que subiu a sindicalização, de 16% para 18%. Na região urbana como um todo, estável. É mais ou menos aqui, um compensou o outro. Caiu na região metropolitana, mas aumentou na não metropolitana. De tal forma que na média urbana, estável. E na rural, onde houve aumento. Então a taxa de sindicalização, pode dizer que não caiu no Brasil, de maneira geral, porque teve o peso dos rurais. Tem aqui uma infinidade de números, apenas para dar um exemplo que a evolução da sindicalização não foi homogênea. Obviamente interessa aqui as confederações, as centrais sindicais, olhar os estados, né, e perceber as mudanças que ocorreram. Né. Tem, alguns estados, né, do norte e nordeste tiveram um crescimento sindical significativo. Vamos pegar aqui Tocantins, que tinha 16,7% sindicalizado em 2005, foi para 30,5%. Aparentemente Tocantins devia ser o... desculpe, Maranhão. Maranhão tinha que ser a terra do sindicalismo, porque está com uma taxa de sindicalização muito alta. Mas é o Sarney, pois é. Então tudo bem, está explicado. Depois nós tínhamos aqui Santa Catarina. Tem o pessoal do Paraná aí, não tem, não? Onde é que está Paraná aqui? Paraná aumentou, 16,3% para 17,8%. Não aumentou muito, mas Santa Catarina 25% caiu para 20,1%. No geral, aquela taxa que a gente já viu antes. Rondônia.
Aqui, 16,2 para 22. São estados... Desculpe. E a coisa rural. São... Bom, para finalizar aqui, abrir depois um debate, comentários, né? Então, quais são as conclusões que nós temos disso? Primeiro, que a sindicalização no Brasil, né, não caiu como nos países ricos. Então, isso é um diferencial importante, não estamos vivendo a seara deles. Mas a taxa de sindicalização no Brasil ainda se mantém relativamente menor do que nos países ricos, salvo os Estados Unidos, onde a sindicalização é muito ruim, né? Nós tivemos um aumento da sindicalização, de 16,4% para 17%, entre 2005 e 2011. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte: nós tivemos, entre 2005 e 2011, a geração de 13,4 milhões de empregos. Empregos formais, informais, com carteira, sem carteira, autônomo, contábil, tudo que pode ser gerado como ocupação. 13,4 milhões de novas ocupações. Dessas 13,4 milhões de novas ocupações, só 2,8 milhões se sindicalizaram. Tá certo? Essa é a questão a ser considerada. Quem são as outras pessoas que chegaram ao mercado de trabalho e não foram ao sindicato? A sindicalização cresceu mais, né, nos rurais, nos trabalhadores autônomos, não remunerados e ocupados de origem indígena, jovens, de baixo salário e de baixa educação. A sindicalização caiu no emprego do setor privado e funcionários públicos ocupados de cor pardas, né, de maior idade, maior escolaridade e maior salário. A sindicalização reflete mudanças na classe trabalhadora, né, como nós temos chamado a atenção o crescimento das ocupações no setor de serviços. Hoje no Brasil, 70% ou mais dos empregos abertos são no setor terciário da economia, são os serviços, né, são o comércio. A nova forma de olhar isso são os serviços em geral, os serviços de distribuição, serviços de produção, serviços pessoais e serviços sociais. São essas 4 categorias da nova economia, vamos dizer assim, onde mais ocupações geram. Esses serviços são, de maneira geral, considerados como trabalho imaterial. Como assim trabalho imaterial? Né? Porque o trabalho na agricultura, na pecuária, na indústria, na construção civil, é um trabalho cujo resultado do esforço físico e mental do homem e da mulher é algo concreto, palpável. Tá certo? O trabalhador na construção civil, tijolo após tijolo, levanta um prédio, levanta uma ponte. O trabalhador numa indústria de vestuário, o seu esforço físico resulta numa vestimenta, num calçado, na indústria automobilística, num automóvel, assim por diante. Há concretude no trabalho desses operários. Nos serviços, não há nada concreto. Tá certo? Pode não parecer, mas o que eu estou fazendo aqui é trabalho. Esse trabalho não é tangível, não é palpável. Então isso faz tudo. Por que faz diferença? Porque esse trabalho imaterial, o trabalho dos serviços, cada vez mais vem sendo associado à presença das tecnologias de informação e comunicação. Cada vez mais a internet, cada vez mais o telefone celular, o iPad, o iPod, tá certo? E essas tecnologias permitem que se trabalhe em qualquer lugar, não mais num local apenas. Quer dizer, o trabalho material, ele para construir o automóvel, para plantar, para fazer uma obra, precisa estar dentro de um canteiro de obra, precisa estar dentro de um local determinado. Tá certo? O trabalho imaterial, ele permite outras formas de trabalho, permite que se leve o trabalho para casa, porque com telefone, celular, computador, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Por exemplo, o Marinho é um trabalhador moderno, ele está conectado 24 horas por dia. Ele dorme com o trabalho, sonha com o trabalho. Não tem mais final de semana, eu acho que não tem mais descanso semanal remunerado. Uma pesquisa feita com trabalhadores de serviços na Inglaterra demonstrou que na Inglaterra não tem mais semana inglesa para os trabalhadores do setor de serviços, que usam tecnologia de informação.
Porque ele vai para casa, mas leva os problemas da empresa, ele continua respondendo ao correio eletrônico, às mensagens. Então, há uma extensão da jornada de trabalho e uma intensificação do trabalho. Esse é um outro trabalhador, um trabalhador mais escolarizado. Muitas vezes esses trabalhadores têm uma escolaridade maior que os próprios dirigentes sindicais. Então há uma certa desconexão entre essas gerações de trabalhadores, tá certo? E, sobretudo, a questão da subjetividade. O que imagina, o que sonha, quais são as demandas desses trabalhadores dos serviços? Tá certo? É algo que nós precisamos melhor conhecer. Porque se a gente não conseguir conhecer melhor, não temos muito como fazer essa conexão com esses trabalhadores que são os que mais crescem. São eles uma base importantíssima no fortalecimento da tarefa sindical. Num país que tem pouca tradição democrática, em que os sindicatos são um dos principais instrumentos da democracia brasileira. Então é com esse objetivo que a gente trouxe aqui esse trabalho, né, que simplifica um pouco a realidade que nós estamos vivendo, mas ela tem por objetivo estimular um pouco essa discussão tão importante, até para entender melhor também as nossas movimentações, mobilizações que ocorreu recentemente agora. Muitas delas saíram fora das instituições tradicionais de representação de interesses. Esse é um debate, não é, que obviamente não vai se encerrar aqui, nem nós tampouco somos donos da verdade, é para estimular a discussão, e eu fico muito feliz aqui pela oportunidade que está sendo dada. Muito obrigado. Assim, o Márcio temos feito a primeira parte aqui, eu queria passar aqui para o Paulo, né? O Paulo é nosso conhecido aqui, um trabalhador da Ford, trabalhou comigo há muito tempo. Fomos cipeiro, um período, comissão de fábrica, diretor do sindicato, e agora tem um papel maior, que é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, uma das confederações mais importantes do Brasil, que lida com o segmento metalúrgico do Brasil inteiro, ligado à CUT, é isso? E que está no dia a dia com os trabalhadores. Então, eu queria passar para você poder fazer também uma reflexão aqui sobre o momento, sobre essa avaliação que o companheiro acabou de explanar aqui. Quanto tempo? Bom, boa noite a todos e a todas, companheiros e companheiras. Para mim é uma honra estar aqui nessa mesa, né? Na verdade, eu vim aqui prestigiar o evento. Aí me convidaram aqui para a mesa. Vim com a delegação aqui do Paraná. Está meu companheiro Ricardo aqui, da Confederação. Está a Dilô aqui, e a Renata, que são assessores da CNM CUT. Aí eu começo a minha reflexão pelo seguinte. Por essa juventude, né, quase adolescência da nossa democracia. O que eu tenho observado pelo Brasil? O que faz com que a gente consiga obter a sindicalização? É quando você tem a organização no local de trabalho, que no Brasil, infelizmente, ainda não é a realidade. Eu tenho observado em algumas regiões, alguns sindicatos que sorteiam carro, apartamento, dá prêmio para quem sindicaliza, e você observa que aquela sindicalização não aumenta. Mas quando você tem o dirigente lá dentro da fábrica, levando as demandas do trabalhador, fazendo o sindicalismo combativo, cumprindo aquela tarefa para que ele foi eleito, esse número aumenta absurdamente. Infelizmente, essa realidade aqui é aqui do ABC, que se concentra em números de organizações do local de trabalho, não é a realidade do Brasil. Aqui, Márcio, a gente consegue eleger um presidente da República, operário, né, que veio de Pó de Arara, consegue eleger uma mulher, num país machista, mas não consegue organizar o local de trabalho. Porque a iniciativa privada, principalmente, né, no setor privado, não permite. Então, e cometem muitos atos antissindicais. Inclusive a Confederação agora Nacional dos Metalúrgicos da CUT, e também eu visito outros companheiros que não são da CUT, tá? Que eu vou convidá-los para vir para a mesa central. Isso aí é importante, o papel que a gente tem feito também. Nós vamos entrar com um processo, nós vamos denunciar
o Brasil na OIT pelo descumprimento da lei de greve, por exemplo, que é constitucional, o direito de greve. Não se cumpre. Você tem as empresas contra o trabalhador entra de greve, tem o Estado contra o trabalhador, você vai lutar para que a empresa ela pague o salário do trabalhador, que é direito dele pela CLT. Às vezes ela só nega esse direito. Então nós fazemos uma greve. Aí vem o Estado lá, a polícia, e desce o cacete dos trabalhadores. Chama de arroceira, etc. Interdito proibitório, que é uma lei americana que tem a ver com a propriedade privada, porque vão ocupar e eles usam isso para impedir que a gente realize os nossos movimentos. Então nós sofremos, pelo menos no Brasil, esse ataque, né, de antissindicalismo que nos impede de ampliar a nossa sindicalização. Eu vejo isso como um dos aspectos, mas não só ele. Porque no nosso país, como nós temos o advento do imposto sindical, muitos sindicatos sequer se esforçam para sindicalizar os trabalhadores, porque não precisa de sustentação. Ele tem imposto sindical. Então, quanto menos sócio ele tiver, melhor para ele, porque não vai incomodar ele, não vai atrapalhar, não vai permitir que se renove aquela direção. Isso é uma realidade também no nosso país, não se trabalha. Eu falo isso porque eu assumi um compromisso, Maria, eu não sabia o tamanho dele, que quando eu entrei no CNN, eu disse que visitaria todos os sindicatos do Brasil. Como a gente tem sindicato em todos os estados do Brasil, pela POC, eu tive que ir em todos os sindicatos. E um dia eu me surpreendi. Eu fui nos quase 100 sindicatos que a gente representa, eu cheguei na empresa, chegando lá às 5h30 da manhã, fui fazer uma assembleia e observava que os trabalhadores entravam tudo para dentro da fábrica. Eu falei, companheiros, quantos sócios tem nessa empresa aqui? Tinha 1.500 trabalhadores. Eu falei, tem 150. Eu falei, então eu não vou voltar, cara, não adianta. Não sei o que nós estamos fazendo aqui, vim perder tempo aqui. Aí, beleza, quando terminou o horário lá de café, acho que de café, eles voltou todos. Os 900 trabalhadores. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, camarada, mas esse peão gosta do sindicato. E por que vocês não sindicalizam? Por que eles não se sindicalizam? Por que eles não se sindicalizam? Eu falei, sabe como que é? Faz tempo que a gente não faz uma campanha aqui. Então está faltando também, às vezes, a iniciativa do dirigente. Então esse é um outro elemento que temos. Recentemente, agora falando de ausência de democracia, os Estados Unidos se arvoram aí como o país mais democrático do mundo. Inclusive, eles se dão o direito de bisbilhotar a vida dos outros, porque é tanta democracia que eles querem saber o que acontece na vida de todo mundo. Recentemente foram pegos nessa aí. E lá, nós tivemos uma delegação da CNN, que esteve em Mississippi, que tem a missão lá. Inclusive, o presidente dessa missão é um brasileiro. Eu acho que ele está com aquela cabeça da ditadura, né, que nós tivemos aqui. Acho que 450 anos de ditadura vão formar esse tipo de gente. Ele disse o seguinte, sindicato, empresa que tiver, local que tiver sindicato, não tem missão, não tem empresa. É duro ouvir isso, né? De um cara que não está enxergando o que acontece no próprio país dele. Que foi essa revolução que nós tivemos, claro, nesse berço aqui, sagrado aqui da região do ABC, mas que, como disse bem o Márcio, se espalhou pelo Brasil. E a questão da greve, onde nós já fomos, na minha opinião, o segundo país em greves no mundo, ela é extremamente importante. A greve, o ideal é você negociar tudo, inclusive a sindicalização. Em países lá fora que tem altos índices de sindicalização, por exemplo, o Canadá, lá, se 50% mais um da empresa for sócio, todos os 100% são sócios, todos, sem exceção. E também o seguinte, se 49% só resolver ser sócio, ninguém é sócio daquela empresa. Mas aqui a nossa legislação, ela é paternalista, nós não temos isso. Se 10% é sócio se 20% é sócio vale, só que o sindicato representa todo mundo. A lei obriga ele, inclusive quem não é do clube, quem não é sócio do clube, entra, porque recebe aumento, recebe uma série de coisas. Lá não, lá fora você vê a diferença clara de quem é sócio do sindicato, de quem não é. Entendeu? Por quê? Porque o camarada que não é representado tem essa diferença. Ele não é representado mesmo. Então os direitos dele são extremamente subtraídos. Aqui a gente tem a CLT que garante os nossos direitos, em todo o Brasil, né? A gente quer avançar, mas ela de fato garante isso.
Então, a convenção nossa, às vezes, não passa, né? A gente fica enxugando, né? Porque antes tinha até papel higiênico, tinha que ter papel higiênico no banheiro, tem que ter água potável. Vai diminuir isso, mas diminuir esses itens nas nossas convenções, mas, infelizmente, em alguns lugares do Brasil, isso ainda tem que constar. Então, as nossas convenções são pequenas, por conta da legislação que nós temos, mas lá fora, a convenção é um livro dessa idade aqui, porque tudo tem que ser negociado, porque eles não têm esses direitos garantidos. É impressionante como tem esse nível de baixa sindicalização nos Estados Unidos, eu estou observando isso, mas é pela perseguição. Para você sindicalizar lá a campanha, você tem que ir na casa do trabalhador, escondido, porque se eles descobrirem que você foi sequer tentar sindicalizar o trabalhador, você acaba sendo penalizado ou demitido. Mas no Brasil tem uma empresa que é um caso para se estudar também. A Fiat em Minas Gerais tem 19 mil trabalhadores e 200 sócios. Então, se lá não tem ato sindical, eu quero saber o que tem lá. Então, o que eu observo de tudo isso? Mas o que é central na minha reflexão do que o Postman falou? É nós olharmos também para esse novo trabalhador, que é verdade que os trabalhadores avançaram do ponto de vista da formação, mas a gente sempre disse também que o estudo, né, emancipa a classe trabalhadora. Mas eu entendia que era emancipar do ponto de vista da visão de classe, da consciência política. E quando eu vejo que o número de universitários ali diminui o grau de sindicalização, eu estou vendo como emancipadora essa formação. Então, eu acho que um processo que também canaliza para que a gente amplie o número de sindicalização é o que fez o ABC, por exemplo, do Estado de São Paulo na sua convenção. Eles têm uma conquista aqui que, para mim, é a melhor de todas. É melhor que o PLR, é melhor que o aumento real, é melhor que o aumento de salário. Por quê? Porque ele estabelece que um dia por ano o trabalhador tem que ir lá se formar e conhecer para que serve o sindicato. É ampliar esse universo que o Nádio falou, que os trabalhadores têm que conhecer para que serve a sua entidade. Na verdade, o trabalhador está estabelecendo um custo-benefício. Porque se ele paga, e vocês perceberam também que à medida que aumenta o salário dele, se ele paga em percentual, ele vai aumentando o valor da mensalidade. Então ele faz esse raciocínio. Mas o raciocínio também tem que ser feito na lógica que o salário dele está aumentando porque tem um sindicato, uma entidade de luta que está fazendo com que ele amplie esses direitos. Então aí é papel nosso, não cabe a ninguém, é o papel das centrais, dos sindicatos, formar esses trabalhadores. Então, por isso que eu acho que isso, da formação dos trabalhadores, da base, não é dirigente, é você levar o trabalhador lá, ele chega lá criticando o sindicato, porque não conhece a história, ele não tem obrigação de conhecer, mas aí, ao ser passado para ele como funcionou, quantos morreram nesse país, por estar onde está, ele volta com a outra consciência, com a outra cabeça. Não estou falando que ele virou revolucionário, mas ele teve ciência de por que ele está ganhando hoje aqui no ABC, no montador, R$ 4.200, numa Ford, numa Volks, numa Scania, e esse mesmo montador está ganhando R$ 1.800 na Ford Bahia, a mesma empresa, e às vezes com o mesmo RH que negocia, que a relação capital e trabalho aqui é avançada, etc. e tal, é avançada, porque essa categoria se mobilizou e impõe essa civilidade. Impõe. Porque lá na Bahia, quando não tem isso, não tem relação civilizada. É enfrentamento e não paga, não equipara, não vai ser obra de doação, vai ter que ser feito enfrentamento. Então, nesse momento, por mais que eu defenda o diálogo, a negociação, que deveria existir no país como um todo, porque os empresários não querem nem sentar na mesa com os trabalhadores, eu defendo também o enfrentamento, porque as mesmas vozes que estavam presas na garganta dessa juventude, que saiu às ruas, e que, no meu entendimento, faltou formação, para eles entenderem onde eles estavam, quando o governo democrático popular pegou esse país daqui de 502 anos, de burguesia, que nada fez, na maioria das suas partes ditadura, né? Porque se temos problemas aqui de saúde, educação, na verdade que temos, e de segurança, é a herança dessa ditadura,
que vai demorar para ser corrigida. Isso é a minha visão. Então eu digo que também nós, trabalhadores, que na minha visão somos os verdadeiros gigantes adormecidos, que acordamos 4h30 da manhã, pegamos ônibus lotado para trabalhar e não recebemos a remuneração que merecemos. É só ver, tem cálculos aí também do companheiro Tóquio, faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos, estou marcando aqui. Que a renda não está, a nossa massa salarial está diminuindo, mesmo em todo esse crescimento, eu entendo que nós também temos um grito, que nós somos respeitados trabalhadores, que é o grito, porque emprego decente, companheiros e companheiras, eu acho que isso vai aflorar, se a gente fizer um movimento bem feito nesse sentido, uma nova onda de sindicalização. Qual é esse grito? É porque emprego decente não é só aquele que registra a carteira de trabalho, não, mas é aquele que não assedia, que não mata o trabalhador e que não mutila, porque isso acontece no nosso país. Isso é lamentável. Um país com o crescimento nosso, que como bem disse o Tóquio aqui, em 1970, éramos a 8ª economia do planeta. Mas vai olhar a condição do povo, ia ser pior do que o Haiti hoje. Porque hoje, Márcio, lá não é só a China que cresce 8%, não. Pernambuco também cresce. E me impressiona a aprovação daquele governador, porque o polo lá de Pernambuco cresce uma China e meia lá. Mas vai olhar a condição dos trabalhadores e do povo lá de Pernambuco, que eu tive a oportunidade de ver. É o Haiti, é o Etiópia. É isso nós não queremos. Então, mesmo hoje, com esse crescimento, nós precisamos avançar e soltar esse grito, que também está preso na garganta dos trabalhadores, reprimido por essa ausência de democracia no local de trabalho. Aí fica difícil, né? Você se sindicaliza, o cara te demite, aí não é justo. Por exemplo, eu queria demitir o juiz que estabelece um interdito, uma multa para me pagar quando eu me manifesto para pegar meus direitos numa empresa que não quer me pagar. Aí o juiz está ganhando de causa para a empresa. Eu tinha que demitir esse cara, porque ele não conhece a realidade do povo que ele representa. Então é isso que eu quero deixar como um recado para vocês. Obrigado. Batalhão, quero destacar aqui a presença do Jean. Jean é secretário de Junto aqui, da SEDESC, o Tadashi, da CRT, né, da CTR, né, que militou muito e fez muita negociação pelos sindicatos metalúrgicos, ali pondo no Diese, né? Você também já teve o Diese, é isso? Então, uma velha guarda do Diese. O Gonçalo, que é assessor do Vicentinho, que também está aqui, vários companheiros, que depois eu vou destacar aqui a presença. E agora eu vou passar para o prefeito Luiz Marinho para que ele possa fazer também aqui uma análise dessas duas falas, né, desse estudo, para que a gente entenda melhor essa dinâmica do mundo do trabalho do Brasil. Boa noite, queria cumprimentar a todos, amigos e amigas, companheiros, companheiras, querido Márcio, nosso presidente da Fundação, professor, pesquisador, talvez o Brasil seja, se não talvez seja mas entre os principais pesquisadores do mundo do trabalho. Márcio é uma autoridade nesse assunto, por isso, Márcio, com satisfação que eu venho aqui participar para falar 5 minutinhos desse tema aqui. Márcio, de fato, merece toda a atenção, porque é um estudioso, acima de tudo, desse tema, sempre foi, e cada vez mais agora na Fundação, além de falar sobre várias questões, traz o mundo do trabalho, focar no mundo do trabalho, que eu creio que é uma questão importante. Eu chamo o nosso presidente da Câmara, aproveito para comentar os vereadores presentes, Gilberto, Zé Ferreira, Luizinho, o Ferrarese, o Paulo Dias estava ali, mas não vejo nesse momento, talvez esteja por aí, os secretários, Márcia, Barraus, Albino, o Jean, que é adjunto, que é aniversariante do dia, viu? Aniversariante hoje, o Tadashi, que é diretor do nosso trabalho e renda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, dizer, Zaninha, nossa dirigente partidária, os companheiros e companheiras aqui, os colegas, companheiros aí do Paraná que vêm nos visitar, bem-vindos. Se tiver tempo de visitar a nossa cidade, hoje inclusive tem uma matéria no jornal falando do turismo de São Bernardo. São Bernardo não é só produção
não é só produção de automóvel, reparação de veículos, mas também é o mundo das universidades, é o mundo da nossa represa linda, maravilhosa, é o mundo da cidade da criança, Parque Estoril, é o mundo dos sindicatos metalúrgicos do ABC, onde agora o presidente Lula, Paulo Carlos, inclusive, viu, Paulo, nosso presidente da CNN, trabalhador da Ford, ele propôs que a gente pensasse um roteiro turístico, um roteiro histórico, onde no roteiro estivesse o museu futuro que nós teremos aqui do Trabalho do Trabalhador, mas também tivesse a sede dos sindicatos metalúrgicos do ABC, da construção civil, dos bancários, a residência do presidente Lula, entre outras questões importantes, como um processo, inclusive, de capacitação que, eventualmente, os nossos visitantes possam fazer. Só dar um dado aqui da região, nós temos, entre outras questões, eu acho que não sei se todo mundo sabe, mas quem não sabe passa a saber agora, e vocês podem acessar o nosso site, o site do consórcio de prefeitos da região, onde nós temos um trabalho atualizado mês a mês da pesquisa de emprego e desemprego na região do ABC, no convênio do CIAD-DIESE, que o consórcio mantém. A duras penas, tem uns prefeitos que querem acabar com isso. Você não precisa disso, não precisa ser importante tal, essa estatística atualizada, né, Tadashi? Cada 4 anos vem o debate, mas precisa manter isso mesmo? Só custo. Custo para quem não sabe trabalhar com os dados, quem utiliza os dados para fazer, para pensar suas políticas públicas, não é só custo. O pessoal do movimento sindical sabe que esses dados são fundamentais para a gente traçar as políticas públicas. Aqui, eu não tenho aqui o dado de sindicalização da região, nós temos dado de comportamento aí da taxa de emprego e desemprego, e a nossa região que tivemos nesse indicador recentemente, antes do governo Lula, chegamos a bater 25,9% de desemprego, naquela fase dura. Hoje nós estamos, mês de maio de 2013, com 10,6%, o que muita gente aproveita para dar um toque sobre a redução da economia, porque muita gente fala, aparentemente, ao nervosismo econômico, né? Muita gente falando, muita gente até apavorado, o que está acontecendo, a economia está indo para o buraco, E eu digo o seguinte, há um tom emocional nos debates sobre macroeconomia no Brasil. Por que há um tom emocional? Se nós pegarmos o comportamento de 2013, nós vamos observar que a taxa de desemprego deste ano é menor do que o ano passado. Então, nós temos uma variação de janeiro de 2013, estava igual ao janeiro de 2012, mas de fevereiro para maio, nós vamos observar que o ano passado partiu de janeiro de 2012, uma taxa de desemprego de 9,4%, em fevereiro de 2012 foi para 10,2%. Qual foi o fevereiro desse ano? 9,5%. Março, 11,2%, 2012, 2013, 10,1%. Abril, 11,2%, 2012, 10,2%, 2013. Maio, 11%, 2012, 10,6%, 2013. Então, de abril para maio, houve um crescimento de desemprego, na região de 10,2% para 10,6%. Porém, inferior a 2012. Então, nós precisamos separar esse tom emocional conjuntural existente no Brasil da realidade econômica presente no Brasil. Então, eu queria aproveitar e deixar esse dado aqui para que nós possamos avaliar, acompanhar e não se perder, muitas vezes, num tom emocional que a Globo tenta induzir, a capa da Veja, da Folha, dos grandes jornais, sucessivamente. Então, eu queria deixar esse dado aqui. A questão da sindicalização, o que talvez tenha uma pergunta que se coloque: o que leva um trabalhador, um cidadão, uma trabalhadora,
a se filiar a um sindicato, ele busca o quê? Né? Muitas vezes a resposta desses indicadores está aí. Então, o cidadão que fez doutorado, para que precisa do sindicato? Na cabeça dele, muitas vezes. Ou ele tem consciência política, ou ele não vai ver razão nenhuma para se filiar do sindicato. Então, o debate de formação política é essencial no convencimento, muitas vezes, do processo de sindicalização. Um dia eu estava em uma das nossas escolas, num evento tal, veio um grupo de professoras e professores falar comigo sobre as negociações nossas do sindicato, da prefeitura com o sindicato dos servidores. Aí, uma coisa que não resolvemos ainda, porque está na negociação. E ela falava assim, mas o sindicato não nos representa. Eu falei, olha, minha filha, eu sinto muito, eu não vou passar por cima do sindicato, é um processo de negociação em curso. Se o sindicato não representa, vai lá, se filia na eleição, troca a direção do sindicato, bota outra, mas a direção que estiver lá, eu vou respeitar e vou estabelecer essa negociação. E muitas vezes o trabalhador vai lá, não quero saber do sindicato, mas há um processo de negociação instalada que muitas vezes você respeita ou não respeita. E no meu caso aqui, eu procuro sempre respeitar e estimular esse processo. Agora, muitas vezes, o Paulo disse, a razão da não sindicalização se dá no fato da direção não fazer a abordagem do convencimento para a sindicalização. Uma direção que para conjunto dos trabalhadores, vai lá e volta, tal, significa um grau de organização que pode se traduzir em maior taxa de sindicalização, evidente. Né? Então, as centrais sindicais, às vezes, precisa estar sempre cobrando. O processo de sindicalização é permanente. Eu observava, quando estava lá na direção do sindicato, que a gente crescia a sindicalização, depois, se a gente observava nos meses seguintes, ele ia caindo. Caindo porque nós paramos de chamar atenção para a nova sindicalização. E o que caía? Caía no processo de rotatividade. Então, a rotatividade é o inimigo do processo de sindicalização. Então, as categorias com maior número de rotatividade, é menor o nível de sindicalização. É o caso da construção civil. Porque aí precisa pensar novos métodos de contratação dessas eventual sindicalização, viu, Paulo? Porque você, coitado do pessoal da construção civil, às vezes vai lá, sindicaliza 100% de uma obra. Mas dali a pouco ele volta lá, a obra acabou, aquele 100% de sindicalização virou zero no dia seguinte. Porque o pessoal foi 100% demitido, vai ser nova filiação na outra obra. Então, olha só o desespero, muitas vezes. Você não tem perna para acompanhar a dinâmica de um processo de demissão e contratação. Então, esse é um processo, do ponto de vista organizativo, para ser pensado. Né? Então, deixo aí essa minha contribuição de experiência de presidente da CUT, que fui e observava essa questão e a necessidade eventual até de contratar junto ao órgão concedente do financiamento, no caso, majoritariamente a Caixa Econômica Federal, em um processo de negociação como esse. Então, não sei se tem alguém da construção civil aí, mas fica essa sugestão aos companheiros da construção civil. Entre outras categorias. Você pega o comércio, a mesma coisa. Ou tem um processo de contratação, de filiação, na hora da contratação, dá uma abordagem na hora da contratação, ou dificilmente você vai conseguir levar a taxa de sindicalização do comércio e de serviço, porque a rotatividade também é muito grande. Então, é um processo muito sacrificante para a organização sindical, porque, especialmente se houver uma pressão patronal, aí lascou mesmo, tá certo? Então, eu acho que a sindicalização tem que ser um direito universal, tem que estar na cláusula como se fosse direitos humanos. O cidadão, aliás, tem que estar. O cidadão tem o direito de sindicalizar, assim como ele tem o direito de não sindicalizar. O patrão não tem o direito de fazer qualquer coação para um processo de sindicalização.
Então, se houver um processo de negociação coletiva no processo de fiscalização, deveria ser respeitado. Então, essa é a outra abordagem que eu queria fazer aqui, porque a rotatividade ele é um processo muito problemático. A ausência da organização do local de trabalho, o Paulo abordou e eu concordo plenamente. Os sindicatos que estão fortemente presentes no local de trabalho, automaticamente, se for um bom trabalho realizado, aumenta a taxa de fiscalização pelo processo, muitas vezes, não da busca natural da proteção. Porque quando você pergunta o que leva um cidadão a se filiar a um sindicato, muitas vezes é levado porque ele busca uma proteção do sindicato. Não é? Então, o menor salário ali, muitas vezes, é disso que se trata. Estou buscando uma proteção do meu sindicato para observar os meus direitos. E o cidadão acha que ele é todo bom da boca, fala, não preciso. Aí você tem que ganhar pelo conhecimento político. Mas a organização local de trabalho automaticamente aumenta o grau de debate sobre a questão cultural em relação ao capital-trabalho, aumenta o processo de conquista e de confiança, de passar credibilidade para o seu liderado. Nesse processo, então, ele rapidamente ele se traduz em um processo de respaldo por parte daquele representado. Agora, tem uma coisa, viu, Márcio, que me perguntaram quando eu assumi a presidência do sindicato, me perguntaram quando eu assumi o Ministério do Trabalho, me perguntaram recentemente. Quando assumi o sindicato, nós estávamos no processo de transição. Lembra a década de 70 e 80, as fortes greves, enfrentamento ao regime, por conquista da democracia, por conquista do direito a negociar, verso, no momento seguinte, direito a negociar conquistado, a redução do número de horas paradas, de horas de greve, de ano a ano, e a tradução simplista por alguns ditos especialistas, no caso do Márcio, que aquilo traduzia enfraquecimento dos sindicatos e também a imprensa dando esse tratamento. E aí, o tempo todo, eu dava uma resposta, ressalvado o papel que eu tinha, mas, no caso, quando eu era ministro, veio perguntar isso. Se o governo tinha cooptado as centrais sindicais, por isso baixaram os números de greve. Eu disse, olha, se o sindicato era mais fraco. E se perguntar hoje para mim, o sindicato é mais fraco? Eu digo não. Os sindicatos hoje eles são mais fortes do que eram. Há mais um número de greve. O número de greve se reflete no processo histórico de muitos sindicatos que faziam aquelas greves bravas da década de 70 e 80, ter a possibilidade de um processo de negociação. E dizia para os jornalistas, quando ministros, dizia o seguinte, se o empresariado deseja voltar às greves, no patamar que houve na década de 80, 90, ou até superior, é muito simples. É só parar de negociar os acordos coletivos, ora vigente, de reposição da inflação, além da reposição da inflação, ganho real de salário, e acabar com a participação dos resultados. Só essas três medidas vai ver só as greves voltar com todo vigor, greve geral, escambau tal. Portanto, o tamanho da representatividade do sindicato, ele não se mede pelo tamanho de quantidade de horas de greve que ele faz no ano. Ele se mede pela capacidade de conquistar um acordo que corresponda à expectativa da categoria. Aliás, teve um ano na nossa diretoria, nós tivemos uma divergência nos metalúrgicos, porque um dirigente nosso, um amigo nosso, preparando a campanha, ele disse, essa campanha nós temos que fazer uma greve forte, independente do resultado da negociação. Eu falei, opa, pera lá. Mas é isso que os trabalhadores esperam de nós, que a gente faça uma greve forte?
ou esperam de nós que façam um bom acordo, de preferência sem greve? Porque os trabalhadores esperam do seu sindicato, na verdade, que ele faça um bom acordo, de preferência que ele não tenha que perder hora de trabalho, né, na aposta da conquista de um acordo, ou seja, ter que recorrer à greve. Agora, dizia também para a companheirada, a melhor maneira de buscar um bom acordo não é necessariamente realizar a greve, mas é estar preparada para ela caso necessite recorrer a ela. Então, num processo de organização, é evidente que se você quer um bom acordo, você não pode blefar na mesa, né? Então, eu saio um pouco aqui da contingência do debate para falar talvez um pouco de negociação, mas é estar preparada para ela, né? E por acaso, daquele ano, nós temos um bom acordo, inclusive sem greve. Venceu a minha tese em relação à tese do meu companheiro, que defendia que tinha que fazer greve de qualquer jeito naquele ano. Então, essas questões são importantes. O imposto sindical, aí, Paulão, eu acho que, eu não sei o que acontece com o movimento sindical brasileiro, porque a gente nunca consegue consensar a história do imposto sindical. A CUT já batalhou, já devolveu, já fez várias alternativas. A bem da verdade, nem todos os sindicatos da CUT, né? Bem da verdade, uma parcela da CUT, de fato, brigou para acabar com o imposto sindical e nós não conseguimos. Não sei se vamos conseguir um dia, mas acho que o imposto sindical, de fato, traz uma certa comodidade de parcela do movimento sindical para não aumento da representatividade, ou seja, aumento da sindicalização e um processo do Sindicato Local do Trabalho. O Sindicato Local do Trabalho, de fato, leva a maior grau de responsabilidade dos dirigentes, né, das cúpulas sindicais, seja do sindicato local, seja da central, assim sucessivamente. Por último, lembrar que eu acredito que os metalúrgicos do ABC faz uma sugestão que está tramitando no Congresso Nacional, não é isso? Da contratação do contrato de trabalho de forma negociada. Eu creio que a legislação trabalhista, ela engessa a todos um patamar que é insuficiente para lidar com a realidade de uma montadora de veículo para uma lojinha na esquina. E que precisaria ter espaço de contratação de contratos especiais. Nós fizemos várias negociações, eu fiz algumas que beneficiavam 100% dos trabalhadores ali, aprovado por unanimidade e tal, depois vem a fiscalização do trabalho dizer que aquilo lá era uma agressão à CLT. A CLT, ao mesmo tempo que ela é uma proteção, ela cria uma inibição para algumas contratações, que eu acho que essa sugestão do contrato é um espaço para poder abrir um espaço para avançar, até para poder separar um pouco, selecionar essas discussões tal, não ser um impeditivo para avançar nessa negociação. Mas, se bem, se levar ao pé da letra a CLT, qualquer trabalho de casa, com resposta do e-mail, não sei o quê, torpedo e tal, virou hora extra. Não é isso? No mundo de hoje, é impensável esse processo. Então, aqui tem um ponto de interrogação para o movimento sindical pensar, refletir. Né? Como eu sempre me sinto dentro, então me sinto na obrigação de refletir e trazer esses debates aqui para vocês, mas agradeço a atenção e espero que a gente tenha sempre colaborado para poder continuar avançando nesse processo de organização nos sindicatos brasileiros, lembrando que você tem categorias aí que tem, né, nós temos 17%, mas você pega o caso dos metalúrgicos do ABC, deve estar com a taxa de 80% de sindicalização,
Você pega os metalúrgicos de Taubaté, que deve estar com a taxa de 92% de sindicalização. Você pega a POESP, que deve estar, a POESP para 90%, não sei quanto que está hoje. Mas você tem categorias lá em cima, portanto, se tem categoria lá em cima, deve ter categoria abaixo de zero para dar média aí de quase 20%. Mas o movimento sindical brasileiro, esses indicadores demonstram, não há um processo de enfraquecimento, muito pelo contrário.